Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira aqui para falar, é claro, de NFL. Estamos aqui mais uma vez para responder perguntas que vocês mandaram para a gente nos últimos vídeos. A gente costuma fazer esses vídeos aqui semanalmente, tem um período que não dá, fica mais corrido, mas estamos aqui de volta para tirar as dúvidas, porque não tem essa de pergunta besta não, tá? Você não sabe, você pergunta e é assim que a gente caminha. A minha intenção é levar quanto mais pessoas possíveis para acompanhar futebol americano. Então tem alguma dúvida? Porque a bola é oval, não interessa. Mande a sua pergunta aqui que é muito importante, a gente vai encaixando aqui, pelo menos uma vez por semana a gente vem para responder perguntas, mas eu tento encaixar nos outros vídeos também. Então fica ligado com o Toque Passa, deixa a sua mensagem aqui embaixo, é importante para a gente também, a interação que ajuda o canal a crescer, estamos crescendo graças a vocês. Larga essa curtida no vídeo aqui, já deixa esse dedinho para cima aí para curtir esse vídeo aqui, e você que chegou agora, Toque Passa, já se inscreve no canal, não custa nada. Vai ter o clube de sócios em breve, mas olha, já garanto para vocês que não vai ter conteúdo exclusivo não, tá? Porque eu acho que o futebol americano tem que... todo mundo tem que ter acesso a tudo do futebol americano. Essa é a minha ideia. Então a gente vai pensar em outras coisas para premiar quem participar do clube de sócios, mas conteúdo exclusivo não é a minha ideia. Então, vamos lá. Vamos falar de futebol americano. Se inscreve, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado e roda a vinheta. Vamos começar aqui passando por algumas notícias antes. Primeiro eu vou falar sobre o Baker Mayfield, né? O Kevin Stefanski confirmou a informação que a gente já tinha dado na terça-feira de que o Baker não deveria jogar no final de semana a última partida contra o Cincinnati Bengals. O jogo já não vale mais absolutamente nada para a equipe do Cleveland Browns. O Baker vai passar por uma cirurgia no labrum, né? No ombro esquerdo. Eu não sei exatamente qual que é o nome em português. Essa parte não é muito a minha área, não. Mas ele tem um problema no ombro não lançador e incomodou ele desde a semana 2, tomou uma pancada, não conseguiu, incomodou, ficou de fora algumas partidas, vai passar para essa cirurgia o mais rápido possível, ainda nessa semana, se tudo der certo, para que ele esteja à disposição do time nos treinamentos não obrigatórios, né? Aqueles opcionais lá para o mês de maio, mês de junho, ele já tenha condições de trabalhar. A gente sabe que o Baker está numa situação que não dá para ele deixar de participar de qualquer atividade do time, tem contrato por mais essa temporada, 2022, e está precisando mostrar que merece uma chance, merece ser visto como o futuro da equipe do Cleveland Browns. Não acho isso, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Baker. Só o certo é que ele vai passar por cirurgia o mais rápido possível. Outra notícia que agitou aqui a NFL na terça-feira foi o comunicado da equipe do Washington Football Team de que no dia 2 de fevereiro teremos o nome novo da franquia, né? Desde o ano passado eles aposentaram o antigo nome, passaram a se chamar o time de futebol de Washington e agora eles vão anunciar um novo nome. Lá em setembro, no podcast do Adam Schefter, a Tanya Snyder, né, que está assumindo ali como presidente, como dona da equipe, tinha falado que tinha uns 8 nomes que estavam concorrendo, tinha Armada, Presidents, Brigade, Red Hogs, né, que é um porco vermelho ali, Commanders, Red Wolves. Red Wolves já foi retirado da lista porque já tem um nome próximo ali, um time próximo ali com esse nome, Defenders, ou então seguir com o nome Washington Football Team. Vazou, assim que saiu essa notícia da divulgação do nome, que seria Groundhogs, né, seria a marmota. O que faria sentido chamar marmota por ser no dia 2 de fevereiro, exatamente o dia da marmota. O problema pra gente é que vai gerar piada. Eu quando fui ter filho, eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que pensar num nome que não gere piada, né? Tem muita piada e sabe, trocadilho, não gosto disso aqui. Por exemplo, Brigades, não dá certo. Armada, também não dá certo. Eu acho que são nomes que são ruins, pelo menos pro Brasil, né? O mercado aqui. Eu acho que Defenders, né? A pessoa toma um vareio aí, tá precisando dos Defenders, é complicado, tem que pensar muito bem no nome que você vai dar para sua equipe. Acho que o Washington Compadres ainda seria o nome ideal, perfeito, que atingiria todo mundo, traria um alto astral, né? O time que está passando por tantas dificuldades viveria muito melhor com esse nome, Washington Compadres. Mas a história do Groundhogs surgiu porque esse nome teria sido registrado ali próximo ao FedEx Field, né? Então foi registrado, então pode ser o nome. Dia 2 de fevereiro é o dia da marmota, só que isso também pode significar o quê? Vão anunciar no dia da marmota?
vai seguir o mesmo nome. Já pensou? Eles chegam lá no dia 2 e falam assim, não, nosso time vai ser o Washington Football Team mesmo. Gostamos desse nome. Então, olha, eu não duvido nada vindo da franquia de Washington, tá? Que seja Groundhogs, Kira Marmota, piada de novo, né? Vamos ser sinceros. Tiver uma temporada ruim, mais uma temporada ruim, mais uma temporada ruim. Daqui a pouco vão chamar o Bill Murray lá para acompanhar, né? E fazer, ver se ele consegue quebrar esse feitiço do tempo. Então, bom, a gente vai ficar aguardando. Dia 2 de fevereiro, podemos ter o Washington Groundhogs ou então um outro nome aí. Deixa aí o seu favorito. Tomara que seja com Pats. Vamos lá então começar a responder as perguntas que vocês mandaram aqui pra gente. Tem muita pergunta aqui, eu separei, tentei separar mais ou menos em tema, né? Começando aqui com o Pedro Lucas Rosa. Falou, buenas, meu querido amigo. Grande abraço, Pedro. Tu acha que o Garoppolo está na mesma prateleira do Derek Carr? Olha, eu acho que sim, tá? Eu acho que eles dois têm grandes capacidades de fazer coisas boas e besteiras em poucos instantes, né? Tem uma diferença que a gente tem que considerar também, é que é o seguinte, né? O Jimmy Garoppolo já conseguiu mais do que o Carr. Ele chegou no Super Bowl, né? Ele era o quarterback do time no Super Bowl, ele conseguiu fazer uma boa temporada, ele teve o seu momento ali. O grande problema dele sempre foram as lesões. O Derek Carr poderia ter conseguido isso. Teve temporadas incríveis também, temporadas que ele poderia ter chegado, levado o time adiante, mas não fossem as lesões. Então é bem parecido esse cenário. Até um pouco mais cedo aqui, eu acordei e estava dando uma olhada no Instagram e tinha uma pergunta do Esportes Illustrated, quem que eu preferia ter, né? Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo, Jared Goff ou então o Baker Mayfield. Essa é justamente a ordem para mim. Eu prefiro ter o Kirk Cousins, depois o Garoppolo, o Goff e por último, mas assim, bem por último mesmo, o Baker Mayfield. Nesse momento, eu acho que pro meu time, se eu escolher entre esses quatro quarterbacks, seria nessa ordem. Eu quero saber sua opinião, deixa aí o seu comentário. Tem a outra pergunta aqui também, ó, nessa mesma linha do Jimmy G, vamos falar de coisa linda, né? O Henrique Assis que pergunta aqui, o Jimmy G chegaria nos Panthers? Olha, pode ser. Eu acho que vai ter um bom mercado pro Jimmy G na próxima... assim que abrir, né, a janela, a equipe dos 49ers decidir o que vai fazer no futuro dele. Não acho que tem como segurar o Jimmy G mais um ano tendo o Trey Lance por lá. É a hora de capitalizar, ganhar alguma coisa com o Jimmy G. E eu acho que os Panthers podem ser um time que vai competir por ele também. Eu acho que vai ter uma boa escolha de draft, porque olhando o mercado de quarterbacks, olhando o próprio draft, não resta muita coisa, né? Você não é assim um draft primoroso e também não tem tantos quarterbacks bons na liga. Eu gosto sim do Jimmy G. O Rafa Machado perguntou aqui, Rafa, você acha que os Browns vai acabar trocando o Baker no fim do contrato dele? Se a resposta for sim, você iria atrás de algum quarterback veterano ou buscaria um novo via draft? Bom, esse é o último ano de contrato do Baker, né? Ele tem contrato por 2022, é o quinto ano na opção de contrato de calouro, 18 milhões de dólares que ele vai receber por ali. Tem que trocar agora. Trocar agora, ou então deixar ele embora para o ano que vem. Eu acho que ele não vai ser trocado, né? Porque eu não acho que ninguém vai tentar buscar ele. Eu acho que ele vai tentar ser usado como moeda de troca, mais ou menos o que aconteceu com o Goff, né? Eu mando o Goff aqui para você me manda isso e mando mais essas piques juntos. Já disse aqui ontem, por exemplo, tentar trocar com a equipe do Houston Texans. Ó, cara, vocês têm o Davis Mills, né? Tem o Baker, escolha de primeira rodada também, né? Um cara que é bom, né? Dentro das limitações, mas ele tem um potencial. Eu posso trocar ele aqui, eu te dou mais essas escolhas aqui e você me manda deixar um Watson? Não sei, pode ser um cenário, né? Eles vão tentar, eu acho que tentar trocar o Baker Mayfield. Tem a parte da lesão que também vai atrapalhar, vai diminuir o valor do Baker no mercado. Talvez ele seja usado por mais uma temporada na equipe do Cleveland Browns, mas eu tentaria pelo menos trocar o Baker. A pergunta aqui do Arilson Souza Cândido, ele pergunta aqui, o Baker e o quarterback do futuro dos Browns, né? Seguindo aqui na linha do Baker. Fica a pergunta, minha opinião, acho que não. Entendo o argumento das lesões, mas alguns jogos o Baker foi muito mais erro de leitura do que propriamente as lesões. Eu também concordo completamente contigo, tá? Teve muitos erros de lesão, muitos passes mal colocados, passes que foram mais altos, mais baixos, a leitura mal feita, que não era ali de onde viria a pressão. Ele também tem culpa nessa história, né? Ele tem que identificar da onde vai vir a pressão e mudar a linha dele, fazer as chamadas de jogadas. Eu não gostei do Baker no geral, achei ele afobado, achei que
Eu não sei se é um pouco de depressão, porque ele viu todo mundo do draft dele conseguir novo contrato e ele não, mesmo tendo colocado o time em boas condições nos playoffs no ano passado, mas muitas dúvidas sobre ele ainda e talvez ele duvidando de si próprio. Então eu acho que não é o quarterback do futuro, o nosso amigo Baker, nosso amigo padeiro, né? E até o Isaac pergunta aqui se o Stefanski vai permanecer no cargo para essa movimentação do padeiro. Eu acho que sim. O Stefanski não foi o técnico que draftou, né, o nosso amigo Baker Mayfield. Então, geralmente o técnico leva esse voto de confiança, ó, não é o seu cara, tá? Então, vai usando esse cara aqui, mas se não der certo, você tem a chance de pegar um novo quarterback e seguir o futuro da franquia. Então, eu acho que é o que joga a favor. Stefanski foi o técnico do ano na temporada passada, teve algumas quedas esse ano ainda, mas eu ainda vejo ele como treinador da equipe do Cleveland Browns por pelo menos mais um ano. Acho que se o Baker ficar, ele vai ter mais uma chance no ano que vem ainda. O Nibson Souza pergunta aqui, Bellatini, você acha que os Bengals podem ser o representante da AFC no Super Bowl? Apesar da defesa não ser tão confiável quanto o ataque, essa ligação do Burrow e Chase é explosiva, sem falar no jogo terrestre com o Mixon. Pode sim, pode sim. Tá bem aberta essa AFC, né? Acho que tanto a AFC quanto a NFC, vou fazer uns vídeos nos próximos dias falando aí dos pontos fracos de cada uma das equipes. Você sempre gosta de fazer isso antes dos playoffs, por que o time pode ganhar e por que ele vai perder, né? Mostrando o ponto positivo e o negativo de cada time. A equipe dos Bengals, como eu falei no vídeo lá do domingo, ela tem uma defesa que ela é básica, é uma defesa que ela sabe o que fazer, mas ela não consegue te enganar, ela não consegue trazer uma pressão a mais. Gostei da movimentação que eles fizeram no segundo tempo, eles fizeram alguns ajustes que atrapalharam, pararam lá o Patrick Mahomes, incomodaram o Mahomes, então mostrou que é uma defesa que consegue fazer ajustes para ganhar jogos grandes, jogos importantes. Esse era um jogo muito grande. A vitória veio de uma forma ali, atabalhoada, né? Aquelas tentativas de conversão de quarta descida e acabou dando tudo certo para a equipe dos Bengals. Mas é um time que pode sim. Eu acho que essa conexão do Burrow e do Chase é espetacular. Vamos ver como é que ela vai funcionar nos playoffs também. Mixon tem um bom jogo terrestre, está muito aberta a AFC, está muito aberta a NFL como um todo. Não descarto os Bengals chegando no Super Bowl. Seria surpreendente, mas eu não descarto completamente não. O Alessandro Dias falou: estamos acabando a temporada normal e nada de você finalizar o vídeo sobre a temporada dos calouros. Pois calma, Alessandro, eu vou fazer um vídeo na semana que vem, porque aí eu consigo fazer o compilado, né? Nessa época de final de ano, viagem pra cá, viagem pra lá, família chegando, era difícil terminar e também o vídeo estava dando um pouco audiência, então eu vou fazer aqui na semana que vem, eu prometo pra você, aí a gente consegue analisar mais a fundo, né, ter um material de sobra para analisar, falar de cada um dos times, o que poderia ter sido feito de diferente, então eu vou prometer aqui pra você na semana que vem, eu prometo, por mais que a vida esteja bastante corrida, tá? É bom destacar isso, tá, gente? Até tem muita gente pedindo aqui para eu fazer vídeos sobre jogadas, para explicar um pouquinho mais, fazer com gráficos. Eu tô tentando, mas o Toque Passa ela é uma parte da minha rotina aqui, que tem o trabalho normal, que tem coluna no Patriotas, que tem coluna de rádio, então tem serviço de pai também, marido, a gente tem que encaixar tudo dentro de 24 horas, tá bem complicado. Eu tô tentando ler um livro aí faz anos e não tá dando certo, mas eu vou conseguir em algum momento. Na off-season também vou trazer o vídeo sobre as jogadas e na semana que vem eu vou trazer seu vídeo aqui, Alessandro, pode ficar tranquilo, tá? E inclusive ele também falou outra coisa, né? As decisões questionáveis do técnico dos Ravens, né? O Harbaugh, irão custar a pós-temporada do time. Quantas vezes eles tentaram ganhar o jogo no último lance, que poderia ter um empate ou ir para prorrogação, ou então chutar um field goal e garantir os 3 pontos e rodar o jogo, né? Decepção total para mim. Eu questionei bastante aqui, principalmente em 2 jogos, contra os Steelers e contra a equipe do Kansas City Chiefs. Contra os Chiefs, a equipe dos Ravens estava perdendo por 14 pontos, conseguiu reduzir, deixar em 1 ponto, era chutar o extra point e empatar a partida e levar o jogo para a prorrogação. Tentou os 2 pontos, não deu certo. Contra a equipe dos Steelers, era uma diferença de 8 pontos. Também não conseguiu, né? Então, cara, chuta, sabe? Tenta uma coisinha, faz uma situação diferente.
eu entendo que, mas aí no cara e coroa eu perco, a minha defesa não segura e eu perdi o jogo. Tudo bem, e você tem toda essa possibilidade. Primeiro, você tem que perder no cara e coroa. Segundo, a sua defesa tem que não agir, né? Tem que conseguir tomar um touchdown. Né? E você também, sei lá, às vezes você ganha no cara e coroa, você pode fazer, são vários cenários. Nesse cenário de é a última chance, é tudo ou nada, você tem uma chance, né? É certo ou errado, acabou o jogo ali. Você pode ganhar ou perder, mas é um lance contra várias outras variáveis, né? São diversas outras variáveis que você pode ter para você perder ou ganhar o jogo. Eu entendo a coragem, eu entendo buscar, eu entendo esse sentido aqui, não quero ser engenheiro de obra pronta, mas eu acho que o Harbaugh, principalmente boas jogadas de tentativa de terceira, de quarta descida, ou então tentativa de two-point conversion, eu entendo completamente. O problema é quando você chama a tentativa e com jogadas ruins, como foram os casos, né, nesses dois jogos contra os Steelers e contra a equipe dos Chiefs também. Acho que contra os Chiefs também tinha jogador livre e ele estava focado num lado. Contra os Steelers foi o Andrews que não pegou, colocou a mão na bola e acabou não trazendo ela. Tudo isso tem que ser considerado. Pode ser que deve custar a pós-temporada para a equipe dos Ravens, mas não vou criticar tanto porque também fez demais, né? Pelo tanto de desfalques que teve a equipe dos Ravens durante a temporada, tá tendo muito bem, acima do que eu esperava. O Victor Domiciano tá falando aqui o quão perigoso pode ser esse time dos Titans com a bye, essa defesa e o retorno dos jogadores, principalmente do Henry. Pois é, o Henry pode voltar a treinar nesta quarta-feira, deve estar à disposição para os playoffs. Não é aquela cirurgia que deixa o cara tão complicado, né? Foi uma fratura no pé, então é uma cirurgia que não deve causar aquele desconforto. Se é uma lesão no joelho, se é um ligamento rompido, às vezes o cara tem aquela insegurança no pisar, mas é uma fratura no pé, é uma cirurgia um pouquinho mais simples e eu acho que o Henry volta com tudo. Não acho que ele vai perder o ritmo, por mais que não esteja jogando desde o dia 1º de novembro, né, no jogo contra os Colts, quando ele teve a lesão. Então eu acho que ele volta com tudo. Esse time dos Titans é bem perigoso. Vou até falar do trabalho do Vrabel. Tem a pergunta aqui também do Gabriel Prado, falando a minha opinião sobre o Vrabel, né? Ele falaram que ele é um time que ele é motivador, que os coordenadores seriam diferenciais, mas ele perdeu o Matt LaFleur, o Arthur Smith e segue brigando lá em cima. Esse ano conseguiu até se reinventar sem o Henry. Pois é, eu acho que ele é um técnico que merece neste momento ganhar o prêmio de técnico da temporada. Não vinha com ele no meu cenário ali, assim, no meu radar, mas eu acho que ele merece por ter conseguido o first seed, deve conseguir o first seed, deve vencer a equipe do Houston Texans, mesmo sem contar com o Henry. Tudo bem, tem a besteira dos outros, derrotas dos adversários, mas eles conseguiram isso, eles conseguiram se manter. O time caiu de qualidade sem o Henry, virou um time muito mais comum, mas ele conseguiu encontrar uma outra alternativa, uma outra solução para mesmo assim conseguir estar na briga pelo first seed. É um técnico muito bom sim, tá? Eu acho que esse time dos Titans é bem perigoso com a volta do Henry, é uma das apostas aí para quem sabe chegar no Super Bowl. Acho que não tem um grande bicho papão, um time que pode destruir todo mundo, então Titans tá na briga sim para levar esse título. Tem a pergunta aqui do Edmar Pereira, qual dos times que em ambas as conferências que ainda buscam vaga para a pós-temporada e você acha que teria uma chance maior de sucesso? Bom, temos poucas vagas ainda em disputa, poucos times ainda disputando essas vagas. Na AFC eu vou colocar os Colts e também os Chargers. Eu gosto bastante dos Chargers, acho que tem bastante potencial. Acho que o Staley cometeu algumas besteiras, mas na pós-temporada pode pintar. Mas você tem o Justin Herbert, você tem uma defesa muito forte, com nomes bons dos dois lados da bola. E a equipe dos Colts é muito perigosa, né? Até surpreendeu essa derrota no último final de semana. Acho que a grande dúvida fica com relação ao Carson Wentz. O Carson Wentz está abaixo do que eu esperava, tá? Eu esperava o Carson Wentz rendendo mais do que vem rendendo. Na NFC, acho que tem que ser a equipe dos 49ers, né? Os 49ers é um time muito inteligente, é um time forte, que pode enfrentar dificuldades e pode até ficar fora da pós-temporada justamente por não ter o Garoppolo, tá? Porque o Garoppolo é um cara mais experimentado que o Trey Lance. Eu acho que o Trey Lance vai sofrer bastante no final de semana contra essa defesa da equipe dos Rams. Por isso pode custar a vaga do time na pós-temporada ou então uma derrota nos playoffs. Não acho que o Trey Lance tenha estofo ainda para sustentar uma disputa de pós-temporada na NFL. O Thiago De Lazari tá falando assim, agora a dúvida com relação aos meus Patriots, né?
vai com tudo para cima dos Dolphins e torce por uma derrota dos Bills para os Jets, não vai rolar, ou poupa algum dos titulares já pensando no wildcard, que nesse momento seria justamente contra os Bills. Eu acho que não tem poupar, tá? Eu acho que os Patriots não estão numa situação, o bye dele foi bem depois, não foi uma volta de bye também interessante, então eu acho que o Bill Belichick não tá pensando em poupar ninguém não, tá? Vai querer ganhar essa equipe dos Dolphins para chegar com moral aos playoffs, esse time precisa disso, né? Perdeu para os Dolphins na primeira semana, então acho que precisa ajustar, fazer os ajustes finos, não tem poupar não nessa última semana para a equipe dos Patriots, até porque pode garantir um melhor posicionamento ali no seed, vai que tem alguma outra zebra, às vezes consegue até fazer um jogo lá em Foxborough. O Igor Matheus, aliás, pergunta aqui, eis a minha pergunta, qual o principal problema do ataque aéreo do meu Pets? Depois ele deu uma cornetada lá em Kill Harry, e o problema é peças, né, ofensivas. Eu acho que os Patriots mandaram mal na off-season, na contratação dos recebedores, poderia ter feito um draft melhor, talvez. Nisso eu descarto qualquer crítica ao Mac Jones, ao Barmore, as duas primeiras escolhas, mas poderia ter se movimentado. Eu acho que falta peças confiáveis. Ainda você tem um calouro como quarterback, e tem muito passe que ele deu lá em profundidade e que simplesmente não foi recepcionado. Então eu acho que o problema são, de fato, peças. É um time que pode se encaixar, fazendo uma boa off-season, pode ter um futuro bom aí pela frente. Já faz anos que os Patriots sofrem com recebedores abaixo da crítica. O Carlos Alexandre Rezende falou assim, quantos jogos o TJ Watt participou na temporada? Foram 14 jogos apenas, tá? Ele tá com esse recorde aí, muita gente tá falando, mas são 17 partidas, mas ele teve só 14 jogos e já conseguiu esses 21 sacks e meio, tá? Daí beirando o recorde. Cara, é que muita gente fala assim, mas é temporada longa, ele perdeu um jogo ou outro, ele pôde escolher um pouco mais, descansar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque ele enfrentou linhas ali. Cara, qualquer recorde pode ser questionado, ainda mais na NFL que não é pontos corridos, não é todo mundo contra todo mundo. Às vezes você enfrenta times mais fracos, o seu calendário é um pouquinho mais leve, você pega times que tem uma linha ofensiva mais fraca, você pega times que vêm de problema de Covid, então tudo isso aqui vai ser... mas fica no passado. O bom da NFL é isso, né? Não acontece como no futebol brasileiro que o cara fica aí batendo tecla. Porque isso aqui foi roubado. Não, daqui a pouquinho tá só falando do número mesmo. TJ Watt é um monstro e merece sim estar na disputa pelo prêmio de jogador defensivo da temporada. O Lucas Lucci, eu fiz questão de pegar esse comentário aqui lá no vídeo do domingo, porque ele me criticou aqui, falando que eu, assim como alguns outros analistas, menosprezam o Stafford, né? Ele falou que, o cara corrigiu, ele teve os turnovers, mas ele conseguiu ir atrás, que o Goff não conseguiria fazer isso. Eu entendo completamente, Lucas, eu respeito a sua opinião. Eu não acho que eu menospreze o Stafford. Aliás, eu gosto muito do Stafford, eu coloquei ele no começo do ano como um candidato a MVP, porque eu achava que ele tinha qualidade e estava num time bom e tinha um treinador excelente, né, do lado dele. Então, achava que era o cenário perfeito para ir lá e ser o cara da temporada, o grande nome da temporada 2022. Tá longe disso. Uma coisa que eu falei só é a seguinte, você reverter um jogo em que você provoca 3 turnovers contra o Baltimore Ravens tão desfalcado, com o Huntley como jogando como quarterback reserva, é uma coisa. Você virar contra o Green Bay Packers do Aaron Rodgers no Lambeau Field no pós-temporada é outra história. Então, o que me preocupa a situação do Stafford é ele provocar tantos turnovers. Saiu com a vitória? Ufa, parabéns, ótimo, conseguiu ir lá. Mas, mesmo assim, eu acho que foi muito mais circunstancial, muito mais demérito do adversário do que mérito da equipe dos Rams. A defesa é muito forte, deu a chance do Stafford conseguir buscar esse placar ali, né? Conseguiu manter a equipe dos Ravens pontuando pouco assim, e ele foi lá e conseguiu a virada. Mas não vai ter pão quente toda hora. O cenário não vai se repetir em todos os jogos. Se ele continuar não cuidando da bola como ele não está cuidando neste momento, a coisa pode complicar bastante para a equipe dos Rams. Essas são as perguntas aqui deste vídeo. A gente volta amanhã para falar mais de NFL. Deixe seu comentário, curte o vídeo no seu canal e aquele abraço.